Foi num dia 16 de dezembro, né? Só que de 89, que o boiadeiro tocava, Luiz Carlos Vinck cruzava na área, Bebeto subia, não dava em bola, bola sobrava pro Sorato, cabecear, fundo do barbante, Vascão 1, São Paulo 0, dentro do Morumbi, Vascão bicampeão brasileiro de futebol. Galera, boas lembranças, né? E eu comecei falando isso porque é um jogo que me marca muito. Eu tinha 8 anos na época, né? Eu já era vascaíno, mas aquele jogo, ver aquele gol, ver aquele título, e depois na televisão toda hora ficava mostrando Vasco bicampeão brasileiro, aquilo me fez um torcedor fanático pelo Vasco, né? E hoje com o Vasco muito mal, hoje a minha filha tem essa idade, minha filha tem 8 anos, e com o Vasco muito mal, a gente fica pensando, poxa, será que a minha filha, será que os meus filhos não vão ver o que eu vi? Né? A gente tem muito medo disso, né? E então é o que a gente torce para que os nossos filhos vejam esse Vasco gigante, esse Vasco vencedor, esse Vasco temido, né? Eu queria começar o vídeo dividindo isso com vocês, queria até que vocês comentassem qual é o jogo marcante do Vasco para você, o que te fez vascaíno, o que te fez um torcedor fanático pelo Vasco. Comenta aí, galera. E aproveitando que está comentando, curte o vídeo, se inscreve no canal, acione o sininho, né? Hoje a gente está trazendo as notícias aí de mais informação sobre o Benítez, tem um reforço de um meio-campo para o jogo contra o Santos, tem a torcida do Vasco louca, engajada aí na internet, querendo trazer de volta 2 jogadores, né? Já vou falando aqui, ó, o Martin Silva e o Guarim. E aí, cabe no time? Eu começo falando um pouquinho aí sobre o caso Benítez, a contratação do Benítez pelo Vasco, né? Ontem a gente já tinha dado a notícia de que o Independente deu mais 2 dias de prazo a pedido do Campelo, né? Até que a eleição do Vasco seja definida. E hoje veio a notícia de que o próprio Benítez pediu ao Independente para esperar, né? Esperar aí essa definição da eleição para o Vasco definir a sua compra. Ou seja, galera, o jogador quer ficar, ele se identificou com o Vasco, a gente vê nas partidas, ele se doa mesmo, né? É um jogador que já estava na Argentina sendo visto como bad boy e tal, já não agradava tanto ao clube e torcida. Então, mas ele veio para cá e ele agrada aos vascaínos, ele é um jogador que está correndo o jogo todo, né? Ele se entrosou bastante ali com o Germancano, toda hora uma assistência. Não vem bem, né? Ele ficou fora do time um tempo, agora voltou, não tá bem, não foi bem no jogo de domingo contra o Fluminense, mas é um jogador importantíssimo aí nesse elenco do Vasco e nessa luta do clube aí contra o rebaixamento, né? Até porque é o único meia do elenco, né? O único meia e um dos 3 argentinos que correm por todo o time. Então, vamos torcer aí para que amanhã se defina, que o Vasco compre o Benítez, dê tudo certo aí e que ele continue nos ajudando aí nessa luta para permanecer na Série A. Um outro assunto que eu quero comentar aqui com vocês é essa loucura que é a torcida do Vasco, né? É uma das torcidas mais engajadas na internet, né? O Martin Silva tá jogando pelo Libertad e enfrentou o Palmeiras agora pela Libertadores, né? E mesmo perdendo ontem de 3-0, o Martin Silva fechou o gol, né? E aí vai batendo saudade no vascaíno. Apesar do Fernando Miguel, até comentei ontem, estar muito bem, né? Mas a torcida engajada na internet e tal movimentou as redes sociais pedindo a volta do Martin Silva, né? Que jogou no Vasco aí de 2014 até 2018. E eu queria deixar essa pergunta para vocês. E aí, você também gostaria do Martin Silva de volta ao Vasco? Valeria a pena essa contratação aí, pensando já no ano que vem? Fernando Miguel dá conta, né? Até porque o Martin Silva também é identificado com o Vasco, né? Tá jogando no Paraguai, não teria um custo não seria um custo tão alto trazê-lo de volta. E aí, galera, comenta aqui.
Martin Silva de volta, vale a pena? E tá sendo dia de saudade. Falei do Sorato, depois Martin Silva e agora Guarim. É, o Guarim, desde que saiu do Vasco, desde que encerrou o contrato com o Vasco, ele não arrumou outro clube. E agora está negociando com o Milionários da Colômbia, né? E aí aquilo que a gente falou, a torcida do Vasco engajada está pedindo para o Guarim vir para o Vasco, né? A torcida gostou também muito do futebol dele. É um cara que chegou no Vasco, não entrou em forma, né? Ele jogava muito pouco, entrava no finalzinho dos jogos, ou entrava jogando, tinha que sair porque cansava, não entrou em forma, mas mesmo assim, pela técnica que ele tem, ele se destacou muito, né, no futebol brasileiro. Se destacou em desarmes e até fazia gol, né? E aí, Guarim, caberia nesse time aí? Ou vocês preferem Marco Júnior? Comenta aí, galera. Uma outra informação é o retorno, né? Um retorno aí do Bruno Gomes, que estava na seleção sub-20 e que reforça aí o meio de campo do Vasco contra o Santos. Galera, para mim, eu não tenho nem dúvida, para mim Bruno Gomes é titular desse time do Vasco aí. Ou vocês preferem Marco Júnior? Porque Marco Júnior já mostrou que não dá. O Bruno Gomes é garoto, marca bem, sabe sair jogando, é o único primeiro volante do time. E o Sapinto não vem dando oportunidade a ele. Sapinto, pelo amor de Deus, para de inventar. Para com esse 4-3-3 maluco. Coloca aí um 4-4-2, é molezinha. Fica o meio campo aí com Bruno Gomes, Andrei, Cologil e Benítez. Na frente, Thales e Cano. Aí você vai pensar 4-4-2, Fernando Miguel, Léo Matos. Na lateral esquerda, o Neto Borges ou o Henrique. A zaga tem que trocar, tem que botar Marcelo Alves e Graça, Ricardo Graça. Entendeu? É meio campo, Bruno Gomes, Andrei. E ainda teria o Juninho para entrar durante a partida. Cologil, Benítez, Thales e Cano. E aí, galera, o time não é esse? Esse português não poderia parar de inventar, pelo amor de Deus, e colocar o time molezinha 4-4-2, botar para jogar e a gente começar a ganhar os jogos? O que vocês acham? O que vocês acham, galera? Qual seria aí o time de vocês? Que vocês escalariam aí pro jogo contra o Santos? Manda brasa aí no comentário. Não esquece de deixar a curtida, se inscrever no canal. E amanhã estamos de volta. Valeu, saudações vascaínas.